Oi, gente, aqui é Janine in America, e eu tô aqui mais uma vez para conversar com vocês. Ahn, Hoje não é um motivo tão feliz e tão festivo, mas eu pensei muito se eu fazia esse vídeo para vocês e decidi que eu não podia não fazer, eu não podia não falar, eu não podia ficar calada. E por isso que eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho e fazer uma minha homenagem a Charlie Kirk, um americano que nos deixou hoje e que eu acho que vale a pena a gente falar sobre ele. Então, gente, vocês devem ter visto que saiu hoje tá em todos os jornais americanos, brasileiros, na mídia mundial, na internet, em todo lugar. Agora, há pouco, hoje à tarde, Charlie Kirk, que é um jovem rapaz de 31 anos, ah, ativista da política de direita, autor de alguns livros, cofundador de uma organização americana conservadora que se chamava Turning Point USA, que era uma organização que visava espalhar ideais conservadores nas universidades. Então, ele viajava o país inteiro, promovendo debates, palestras nas universidades para promover os ideais conservadores e para provocar reflexão, né, nos jovens das universidades, dos colleges americanos. E eu tinha chegado em casa hoje à tarde do trabalho e de buscar minhas filhas na escola, e quando meu esposo me deu essa notícia hoje, eu tinha conhecido o Charlie há pouco tempo, acho que não chegava a 2 meses. Talvez no máximo 2 meses eu conheci o Charlie. Cruzei com alguns vídeos dele e achei muito interessante. Fiquei muito impressionada com o posicionamento, com as colocações dele. E fui comentar com meu esposo. Eu disse: Você conhece esse rapaz? E ele disse: eu já sigo, ele é muito legal. E aí a gente começou a comentar e assim. E eu comecei a ver mais coisas sobre ele, vi algumas conferências dele falando com a sua esposa. Foi quando eu conheci por vídeo, né? A esposa dele, o que eles pensavam, no que eles criam, no que eles baseavam a família, a vida deles. E me impactou bastante e eu passei a admirá-lo muito. Então, quando eu recebi a notícia hoje do falecimento dele, isso me impactou, mexeu comigo muito, muito, muito mais do que eu podia imaginar. E eu não sabia se eu ia ter condições de fazer esse vídeo, mas decidi respirar fundo, me dar um tempo para poder falar com vocês um pouco, tá? Então esse é o Charlie Kirk que nós estamos falando, ativista americano, e de você observar um pouquinho a vida dele, dá pra gente listar algumas características do Charlie, tão citadas pela mídia, pelo próprio presidente Donald Trump, e super notórias. Então, o Charlie era visivelmente um homem destemido, visionário. Ele começou e ele deu início, ele fundou essa organização quando ele tinha 18 anos apenas. Então, ele era um visionário, ele era muito determinado e quando ele acreditava numa coisa, ele lutava por isso desde muito cedo, e isso foi chamando a atenção das pessoas, né? Ele era bravo, e bravo no sentido de bravura, de não ter medo das adversidades e das, das pessoas que eram contra o que ele pensava, né? Ele era muito confiante, confiante no que ele cria, confiante no que ele defendia. Ele era um homem extremamente inteligente. Charlie não chegou a concluir, não tinha um diploma universitário, mas autor de livros muito bons, e o discurso dele era muito embasado. Então, ele era um estudioso, apesar de não ter diploma. Ele era um homem extremamente estudioso, informado, ele não falava palavras vazias.
Ele era apaixonado pela palavra de Deus, a Bíblia, era cristão. Ele era apaixonado por Deus e pela sua família. Charlie era casado e tinha 2 filhinhos pequenos, um menino e uma menina. Então ele era um vigoroso defensor da família, como um político conservador que ele era, defensor da família, defensor da fé, motivador de uma juventude não alienada, de uma juventude consciente, responsável e participativa no processo político e uma juventude que posicionasse em relação à sua própria fé. Então, Charlie tinha essa característica de ser provocativo, né? Nas suas colocações, nas suas conferências, nas suas palestras. Então, era muito comum e ele ficou famoso por esses debates que ele promovia nos campos das universidades. Então, ele ia, normalmente eram debates a céu aberto, no máximo debaixo de uma tenda, onde ele tinha um microfone aberto e as pessoas podiam ir questionar e debater e fazer perguntas. E vocês têm vários vídeos disponíveis desses debates na internet. Charlie era esposo, como eu falei aqui, e pai, né? E eu fiquei me colocando no lugar da esposa dele e fiquei pensando o que eu faria no lugar dela hoje. Qual seria a minha atitude, né? O que eu diria para os meus filhos? Como explicar para os seus filhos que o pai não vai dar boa noite para eles hoje, né? Que o pai não vai dar bom dia amanhã de manhã. Que o pai não vai levá-los à escola ou esperar eles voltar. Como se explica isso para uma criança, né? Que o seu pai não vai estar no seu próximo aniversário. Que o seu pai não vai dançar com você na sua valsa de 15, 16 anos. Que o seu pai não vai te levar no altar. Como se explica isso para um filho? Charlie Kirk foi apresentado em algumas mídias como um extremista, um ativista de extrema direita. E aí eu me questiono, quem é que está sendo extremo aqui, né? Quem é que é o extremista aqui, né? Será que é a direita que está promovendo os debates, né? Que está se abrindo a discussões? Ou será que é o lado oposto? Que está tentando silenciar essas vozes, né? Como silenciou Charlie Kirk, como tentou silenciar o presidente Donald Trump no atentado, né? Quem é que está sendo extremista? Então, eu queria só finalizar com 2 textos, tá? 2 textos bíblicos. O primeiro está, já que o próprio Charlie era defensor da Bíblia e da fé. O primeiro texto é um versículo só, está em Mateus capítulo 24, que é um texto quando os discípulos estão conversando com Jesus e perguntam: Jesus, como nós vamos saber quando é que é o fim dos tempos? Quando é que você vai voltar? Como nós vamos saber? E Jesus começa a listar vários sinais para os discípulos, né? E para os discípulos e começa a listar o que vai acontecer e como eles vão saber que está perto do fim, né? E ele sai listando algumas coisas, né? No capítulo 24, verso 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E não vos assusteis, porque é importante que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, e tudo isso é só o princípio das dores. E no verso 9, ele diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E eu parei nesse verso e eu acho que é um verso que descreve o que aconteceu hoje, né? Estamos perto do fim. E esse é só o princípio. Fica para reflexão isso de vocês. Não há muito tempo
Mas esse é só o princípio, apesar de estarmos perto do fim. Muita coisa ainda vai acontecer. Charlie não foi o primeiro e não será o último. E eu queria finalizar, assim, fechar com um post da esposa de Charlie. Foi a única coisa que ela postou. Ela não se pronunciou ainda em entrevista. Ela nem tem condições para isso, muito provavelmente. Mas ela postou no X o verso do Salmo 46:1, que diz: O Senhor é o nosso refúgio e a nossa força, socorro presente na tribulação. E eu tenho certeza que Deus tem sido o socorro neste momento de desespero, neste momento de tribulação, neste momento onde ela precisa dessa força. Então fica aqui a mensagem da esposa a senhora Kirk, né, a esposa do Charlie Kirk, para você e para mim. Apesar de estarmos no princípio do fim, o Senhor é o nosso refúgio e Ele é o nosso socorro. A minha homenagem a Charlie Kirk, e que as palavras e a luta dele não sejam em vão, como disse o nosso presidente Trump. Muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez.